Boa tarde, gente. Está começando mais um Super Mix. E como é o mês das mulheres, cada sábado vamos falar sobre mulheres diferentes da Bíblia. Sábado passado foi sobre Eva, Maria e Herodias. E esse sábado é sobre Ana e Sara. Não é, Roserinho? É, porque a gente tá aqui com Solange, esposa do pastor Petrônia. E aqui com Sara Fens e Viviane Araújo, né? E para iniciar o programa, vamos escutar um pouquinho de Sara. Senhor, eu preciso te dedicar, pois tu escondido no meu coração. Não quero adorar-te só por momentos apenas, se eu nasci pra te amar. Quero andar de mãos dadas contigo, caminhar junto da santidade. Eu te entrego o meu coração, tua vontade é minha paixão. Age em mim um verdadeiro adorador, luz do mundo, por onde quer que eu for. Faz de mim um templo que não se apagará, templo santo pra te adorar. Age em mim um verdadeiro adorador, luz do mundo, por onde quer que eu for. Faz de mim um templo que não se acabará, templo santo pra te adorar. Que haja em você um verdadeiro adorador, que você adore em espírito e em verdade a esse Deus que te criou. Haja em mim um verdadeiro adorador, luz do mundo, por onde quer que eu for. Faz de mim um templo que não se apagará, templo santo pra te adorar. Sara, fala um pouquinho do teu CD. Esse é o nosso primeiro CD e nós estamos vindo com o segundo, que vai chegar bem morninho para a turma da galera, ok? E nós estamos também com a revista que nós tivemos a entrevista em São Paulo, onde eu fui gravar este segundo CD. E aqui está a revista Célebre, a qual eu participei de uma entrevista, contando um pouquinho do nosso ministério, de como começou, de como foi a expectativa para a participação deste segundo CD. Agora canta um pouquinho, Viviane. Te lembras quantas vezes fostes humilhado? Muita gente te olhava desacreditado. Mal sabiam que a tua hora iria chegar, que estavas ensaiando pra cantar o hino da vitória. É bem verdade que na hora da prova te faltam forças, mas tu lembras que és escolhido e separado. Você sabe o segredo que é vida no altar, intimidade com Deus, e tudo pode transformar. Passe pela luta com tua vida no altar, se Deus permitiu pra te provar. Ele muda o cativeiro e faz vencer. Lembras o que ele fez na vida de Jó, e na tua vida vai fazer.
vem tomar posse da vitória. Agora é a tua vez. Chegou a tua vez de cantar e a tua história mudar. Levante a cabeça, enxugue tuas lágrimas, pare de chorar. Esse vento forte vai cessar e a tua sorte vai mudar. Chegou a tua hora, receba a vitória, Deus vai te exaltar. Quem não acreditou em você, verá o que Deus pode fazer. Muda a situação e te faz campeão, pois tem a chave do poder. Ele tem a chave do poder para te dar vitória, para fazer acontecer na tua vida. Você precisa ajoelhar, tomar os seus joelhos e acreditar que sem Ele nada poderás fazer. Amém? Creia nisto. É bem verdade que na hora da prova te faltam forças, mas tu lembras que és escolhido e separado. Você sabe o segredo que é vida no altar, intimidade com Deus, e tudo pode transformar. Passe pela luta com tua vida no altar. Se Deus permitiu pra te provar, Ele muda o cativeiro e faz vencer. Lembras o que Ele fez na vida de Jó, e na tua vida vai fazer. Vem tomar posse da vitória, agora é a tua vez. Chegou a tua vez de cantar e a tua história mudar. Levante a cabeça, enxugue tuas lágrimas, pare de chorar. Esse vento forte vai cessar e a tua sorte vai mudar. Chegou a tua hora, receba a vitória, Deus vai te exaltar. Quem não acreditou em você, verá o que Deus pode fazer. Muda a situação e te faz campeão, pois tem a chave do poder. Pois tem a chave do poder. Pois tem a chave do poder. Receba a chave em nome de Jesus. Receba. Receba a chave em nome de Jesus. Receba. Receba. Obrigada. E agora fala um pouquinho do seu CD e do seu DVD que ainda tá para chegar. Pois é, pessoal, esse DVD tão esperado finalmente vai chegar daqui a pouquinho, está no forno para vocês. É uma bênção que eu tanto espero e tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Nesse DVD, vou estar trazendo 2 músicas novas, uma delas é A Chave do Poder, que eu cantei aqui para vocês, tá certo? Inclusive o meu CD, mais novo CD, vai estar chegando, acredito que nos próximos meses, para edificar muitas vidas para o Senhor Jesus. E agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. E agora, vamos falar um pouquinho de Ana. Pastor, quem é Ana? Rogerinho, a Bíblia fala sobre essa mulher que realmente foi uma mulher tremenda nas mãos de Deus. Ela foi esposa de um homem chamado Elcana. Ele tinha, na verdade, 2 mulheres. Foi uma prática que o povo de Israel adotou, que era uma prática dos pagãos, porque Ana não podia dar filhos a Elcana.
E aí ele tomou outra mulher, que era uma prática dos pagãos, não era propósito de Deus para a vida do homem, mas que Deus uniu o homem à mulher. E ele, Elcana, terminou tomando outra mulher chamada Penina. Então Ana era esposa de Elcana. Em que Ana se parece com as mulheres de hoje? Ana, a história de Ana está no primeiro livro de Samuel. E dentro da pergunta que você coloca aí, diante da pergunta, a gente pode olhar para Ana como uma mulher temente a Deus, uma mulher que buscava a Deus, uma mulher que estava em oração, em meio às suas lutas, pressões. Como eu disse no início, ela era uma das duas mulheres de Elcana. E a outra mulher provocava muito a Ana. Eram duas mulheres que eram tidas por Elcana legalmente, conforme eu expliquei no início. E ela foi uma mulher que buscou muito a Deus. Olhando para isso, a gente pode comparar e ver que nós também vivemos no meio de um povo que tem muitas mulheres sofridas, mas que em meio ao sofrimento buscam consolo em Deus, buscam força em Deus, buscam a direção, buscam a bênção de Deus. E aí a gente pode ver em Ana um grande exemplo a ser seguido. Qual é a tua opinião, Sol? Bom, é como Petrônio falou. Realmente, no mundo de hoje, existem muitas mulheres que passam pelos mesmos problemas que Ana passou na sua época. Não é? Mulheres que são humilhadas, mulheres que são discriminadas e que, para superar toda essa pressão da sociedade, elas recorrem realmente buscar fazer a vontade de Deus na vida dela e pedir forças a Deus para que Ele dê sabedoria para que ela vença os obstáculos que aparecem em sua vida. Pastor, o que Ana nos ensina em suas orações? É interessante, Rogerinho, porque a Bíblia fala do exemplo de Ana ali em oração. Ela subia, como diz a Bíblia, anualmente, ela ia com Elcana ao templo e ia orar. E nos deixa um grande exemplo porque ela se derramou em oração ali. A Bíblia fala que ela chorava, ela apenas balbuciava, né? Não dava para entender as palavras. E é interessante também porque o sacerdote ali, um homem muito experiente, já bem idoso, ele pensou que ela estava embriagada. E ela foi então explicar a ele que ela não estava embriagada. É que ela era uma mulher muito angustiada de alma. Ela não podia ter filhos e ela estava colocando toda essa dificuldade em oração na presença de Deus. O que ela vai nos ensinar é que nós precisamos perseverar, buscar a Deus, clamar a Ele a bênção dEle, clamar a Ele também a vontade dEle. Qual é a vontade dEle para as nossas vidas? Porque ela não estava dando ordens em Deus, ela estava pedindo e ela estava dizendo que se Deus concedesse a ela iria consagrar o filho que Deus desse a ela iria consagrar para o serviço no templo. Então ela nos deixa, pela oração, o exemplo de submissão, de busca da vontade de Deus e buscando compreender o que Deus queria para ela, ao mesmo tempo em que ela colocava o desejo do coração dela. Então conciliar isso nem sempre é fácil. A gente colocar o que é que a gente quer e então submeter isso à vontade e à direção de Deus. O que vocês acham disso? Ele explicou muito direitinho à luz da palavra e a gente sabe muito bem que a partir do momento que somos determinadas e a gente em oração pede ao Senhor, mesmo Ele sabendo o desejo do teu coração, Ele já sabe o que você precisa, mas Ele está ali pronto a nos ouvir. Então, Ana, ela sofreu muitas provações com a Penina, mas ela foi perseverante e confiou naquele que é digno de toda honra, toda glória e louvor, e aquele que está vivo, como foi ontem, ele é hoje e será eternamente. Então, se você precisa receber uma bênção, se você passa por provação, que você possa acreditar que o tempo de você louvar a Deus chegou. Então, isso é o que eu acho, que nós precisamos ser perseverantes à luz da palavra de Deus. Isso é necessário. Não é isso, Sara? Eu considero a vida de Ana uma vida realmente de vitórias, né? Se ela tivesse realmente ficado chorando, né, sem perseverar realmente na vontade do Senhor, ela não tinha recebido do Senhor esta grande vitória. E você pode estar passando pelos mesmos problemas que Ana passou, mas seja perseverante na oração e saiba que o Senhor de Ana concedeu vitória a ela, poderá conceder a você também.
O nosso maior sinal de derrota é quando não se crê na vitória. Isso é verdade, pastor? A gente poderia dizer que é o indício da derrota, quando a gente não crê que nós vamos ser vitoriosos, né? Agora, um grande problema é a gente não colocar a nossa fé em Deus. Ana colocou a fé em Deus. Ela estava ali orando e buscando a bênção de Deus. Inclusive, ela foi tão abençoada por Deus que ela gerou um dos maiores profetas da história de Israel. Agora vamos ouvir as mulheres aqui, suas opiniões. Bem, eu acredito que o sinal de derrota não é crer na vitória, mas de colocarmos as nossas vontades acima da vontade de Deus. Porque Ana, ela teve vitória, ela conseguiu o que ela queria, ela teve o filho tão desejado. Mas porque essa foi a vontade de Deus na vida dela. Muitas vezes nós desejamos muitas coisas, mas Deus sabe o que é bom para a gente, sabe o que é que a gente precisa, sabe o que realmente Ele quer para a nossa vida. Bom, o difícil é a gente aceitar a vontade de Deus acima das nossas vontades e confiarmos nele, porque o que Ele quer para as nossas vidas é para o nosso bem, porque Ele nos ama profundamente. Como Ana, existem muitas mulheres até hoje que sofrem tribulações. Mas a partir do momento que a gente reconhece que sem oração nós não somos nada, sem Ele não somos nada, a gente coloca o joelho no chão e agradece a Deus. Ele sabe trabalhar. Ana perseverou. Ela não tinha filhos, mas a partir do momento que ela acreditou que o Senhor ia conceder essa graça, além de conceder a graça de engravidar, o Senhor deu para ela Samuel, que foi um profeta. E se você precisa de uma graça, você precisa ser abençoado, faça como Ana. Se você precisa ser abençoada, o segredo da vitória é jejum e oração. É vida no altar. Sem vida no altar, não somos nada. Sem Ele, nada podeis fazer. Não é isso aí, Sara? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ana colocou a fé em prática. Ela não viu a derrota, mas ela creu tão somente que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, era o mesmo Deus para com a vida dela. Ela sofria deste mal, a vida da esterilidade. Mas o Senhor concebeu Samuel, e Samuel foi o fruto da vitória dela. Samuel foi um grande profeta de Deus, foi um homem escolhido que o Senhor o escolheu. Então, se você quer ser feito Ana, então passe a ser perseverante na oração. A oração é um grande trunfo para você crescer no dia a dia da sua vida. Medite e ore 24 horas do dia, que você terá a vitória do Senhor. Não pense na derrota, pense na vitória, porque do Senhor vem a vitória. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, para te dar a grande vitória. Creia tão somente no Senhor Jesus. Galera, e agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Pastor, e agora vamos falar sobre Sara. Quem foi Sara? Bom, gente, Sara, pelo que a Bíblia fala, foi a mulher de Abraão, né? Aquele que ficou conhecido como o pai da fé. Foi a mulher que uniu-se a Abraão em matrimônio e, formando esse matrimônio, Deus pôde ali abençoar, e tanto abençoar Abraão como abençoar a ela como mulher. Qual o grande erro de Sara? Bom, a Bíblia diz que Deus havia prometido um filho, né? Deus havia prometido um filho a Abraão e a Sara. Ela era estéril, ela não tinha como ter filhos, e Deus prometeu que da união deles viria um filho. O erro de Sara foi não ter esperado o tempo de Deus, que se cumprisse a promessa. E o que aconteceu? Sara tomou uma escrava, uma serva que eles tinham, que era Agar, e deu a Abraão para que, mantendo o relacionamento entre Abraão e Agar, pudesse então gerar um filho.
Desse filho, dessa união, veio um filho chamado Ismael. E só depois, então, é que a promessa de Deus se cumpriu. E aí eles puderam perceber que grande erro haviam cometido, de não ter esperado a vontade de Deus. Isso gerou um outro grande problema, porque depois que veio o outro filho, aí sim o verdadeiro herdeiro, aquele que foi prometido por Deus, que foi chamado de Isaac, é disso que nós temos, decorrente disso, essa briga entre o povo de Israel e os povos árabes, né? O povo de Israel vindo de Isaac, da promessa, e os outros povos, os povos árabes, vindo de Ismael. Ambos filhos de Abraão, mas de mães diferentes, de Sara e de Agar. Ela foi abençoada por Deus? Sim, ela foi muito abençoada, e principalmente quando ela cumpriu o propósito de Deus. Quando ela entendeu a vontade de Deus, assumiu essa vontade de Deus, de fato ela foi muito abençoada, até porque o próprio Deus disse que ela seria mãe de muitas nações. Agora é interessante porque ela foi ser mãe aos 90 anos. Então imagine, mesmo naquela época, ela já estava bem idosa. Então era muito difícil para uma mulher engravidar, ter um filho numa idade daquela. Então Deus a abençoou ricamente, como fez dela, não só de Abraão, né, um homem de fé, o pai da fé, mas fez dessa Sara uma mulher e uma mãe de muitas nações. O que a gente pode aprender com o exemplo de Sara? Bom, uma grande lição é que nós precisamos depender de Deus. E a grande verdade, se a gente aplicar às nossas vidas, nós brasileiros aí, nós somos muito do jeitinho, né? A gente quer dar o nosso jeitinho, sejam homens, sejam mulheres, e muitas vezes até não é com maldade não. Porque eu não imagino que Sara tinha maldade no coração. Não, ela queria trazer e ter um filho que pudesse ser o herdeiro do seu marido. Só que ela não esperou a vontade de Deus, ela não esperou o tempo de Deus, e aí terminou atropelando o processo e a vontade de Deus para a vida dela e para a vida do seu marido. Como as mulheres podem seguir o exemplo de Sara? Muito simples. Aquilo que eu já falei antes, que é vida no altar. Lembrar que nós precisamos estar direcionadas em direção a Deus o tempo todo, porque a partir disso a gente passa a meditar na palavra, a seguir exemplos, que a gente sabe que à luz da palavra tem vários exemplos, que no decorrer desse programa anterior, esse e os próximos que virão, vamos falar sobre mais mulheres. E Sara realmente foi uma mulher que ela acreditou. Apesar de ter tido falhas, como nós humanos temos falhas, ela foi abençoada por Deus e o Senhor fez com que ela ganhasse essa bênção. E na verdade, a palavra de Deus diz em João 13:7, o que eu faço agora, hoje tu não entendes, mas compreenderás depois. E a Sara entendeu que o trabalhar do Senhor tinha que ser do jeito dele, não do jeito que ela queria. Por isso que ela sofreu consequências, mas Deus deu vitória no final de tudo. A vida de Sara foi uma vida de muito grandes trunfos, porque primeiro ela foi humilhada por Agar, né? Quando Agar se tornou senhora de si, né? Com Ismael, e começou a humilhar Sara, né? Aí, eis a questão, eu acho que ela pensou, será, Senhor, que eu também vou ter esta dádiva tua? Ela não pensou nas consequências que viriam, né? Que realmente Abraão ia realmente deitar com Agar e conceber o filho Ismael, até o ponto de Agar sair para o deserto. Então, tanto a Sara como a Agar, elas realmente sofreram. E trazendo para os nossos dias atuais, a gente realmente se contextualiza, né, com vidas de mulheres assim, que tem homens que têm duas mulheres, que uma tem realmente filhos e outras que não têm. Mas uma grande vitória que Deus deu a Sara foi o fato dela também conceder o filho. E a bênção do Senhor repousou sobre Ismael e também sobre Isaac. E aí a gente vê que tanto uma como a outra foi abençoada pelo Senhor. E o Senhor, ele faz assim, ele que quando quer agir na vida de um servo seu, ele faz como quer. Não importa a idade que você tenha, o importante é que você seja uma bênção para o Senhor.
Bom, eu gostaria de colocar aqui alguns aspectos assim da vida de Sara e colocar como exemplo que ela foi uma mulher submissa, certo? Ela amou profundamente, incondicionalmente o marido, a ponto de dividir os seus planos, os seus sonhos, de segui-lo nas suas vitórias e também, muitas vezes, nas suas derrotas, nas decisões certas, nas decisões erradas que eles tomaram. E o tempo todo ela estava ali, ao lado dele, o respeitando, o amando e seguindo. Então, eu acho que, como exemplo, Sara nos deixa isso. A questão da submissão, não só ao esposo, respeitando como líder da casa, mas também a submissão à obediência a Deus, de estar seguindo seu esposo e de estar também aceitando a vontade de Deus para a vida dela. A gente fez uma matéria bem legal com o Thales, que veio aqui em Recife, não foi, Roserinho? Foi, Tuca. Roda aí agora. Quero os segredos que existem em Deus. Galera, vocês conhecem essa voz? É a voz de Thales. E Thales, eu queria perguntar pra você, sua primeira vez aqui em Recife? Não, eu já vim em Recife várias outras vezes. Eu cantei com o Jota Quest durante um tempo, e também cantei com o Jamil e uma Noites, e aí eu vim com o Jota Quest, vim também com o Jamil, mas é a primeira vez que eu venho como nova criatura, como filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Fala um pouco do seu ministério, Thales. Meu ministério assim, eu fui chamado por Deus do mundo secular, assim que a gente diz, né? Do mundo. Eu cantava, como eu disse, no Jota Quest, no Jamil, fiz trabalhos no Brasil inteiro, com grandes nomes da música popular, mas tem aquele momento que Deus chama. A Bíblia diz que Deus tem os seus escolhidos, e eu me considero um escolhido de Deus, assim. Deus me chamou, e eu vim, graças a Deus, pelo amor, né? Eu estava no quarto do hotel um dia, angustiado, perdido, e aí o Espírito Santo foi lá e falou: Thales, eu quero você para mim. Eu falei: mas o que eu tenho que fazer? Larga tudo isso que você está fazendo, entrega a sua vida para mim, entrega o seu coração para mim, e eu tenho um caminho novo para te dar. E aí eu larguei tudo. E o meu ministério fala disso, de restauração de vida, sabe? A pessoa que está perdida, sem Jesus, ou a pessoa que está mesmo dentro da igreja, que está assim, fria, né? Deus me chamou para mandar fogo aí na frieza, em nome de Jesus. Thales, fala um pouco do seu CD. Meu CD, o CD se chama Thales na Sala do Pai. Esse CD lindo que está aqui na nossa frente. Nesse momento, nessa transição do que eu estava da música secular para a música gospel, foi também a transição da minha vida no mundo para a minha vida em Deus. Então, assim, eu escrevi as orações que eu fazia quando eu estava nesse processo de mudança, e eu orava e anotava as orações. E depois, com a ideia de gravar o CD, eu coloquei música nessas orações. Então, assim, é um CD muito forte, de experiências muito fortes, uma experiência de conversão genuína, uma experiência do filho que está de volta à casa do Pai, com toda a força, assim, grudado em Deus. Esse CD passa muito isso, e as pessoas que ouvem se identificam com essa ideia de estar mais próximas de Deus. Quem está frio, quem está longe, quem está mais ou menos. Esse CD chama as pessoas de volta para a casa do Pai. Por isso que eu coloquei esse nome, Na Sala do Pai. A sala é um lugar onde você tem intimidade, onde você corre, faz essas brincadeiras, sobe em cima do Pai, né? Pisa na barriga dele, coloca a cabeça no colo dele. É a intimidade com Deus. Como era Thales antes do chamado de Deus e como é Thales agora? Eu era uma pessoa, eu fingia uma alegria. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito espontânea, mas eu fingia uma alegria assim, maior do que a alegria que eu tinha. Eu andei por um tempo viciado em droga, em bebida, em cigarro, em prostituição, adultério, vida de pecado mesmo, uma vida profunda do pecado. E agora eu sou um homem lavado pelo sangue de Jesus. Assim, as pessoas às vezes não entendem isso. Pô, agora é muito fácil, o cara chega, faz tudo errado, depois chega e fala que aceitou Jesus e acabou. É assim que acontece. Jesus vem com o sangue dele, limpa. A Bíblia diz que nós somos justificados pela sua graça e na redenção que há em Cristo Jesus. Então, assim, eu sou lavado e remido. Hoje eu sou outra pessoa, outro comportamento, outra história. A partir de agora, nova criatura em Cristo.
Como foi o chamado de Deus em sua vida? Então, eu estava em Curitiba um dia e eu saí com uns amigos para uma balada. E nessa balada, assim, eu quebrei tudo. Foi uma balada muito forte. A gente usa essa expressão lá na minha terra. Quebrar tudo é ir para a balada 10 horas da noite e voltar de madrugada, bem quase assim, ficando de manhã. E doido. Tinha bebido muito. E aí, nesse momento, eu entrei no meu quarto e eu senti o Espírito Santo falar comigo. E eu fiquei assustado, eu fiquei com medo, porque que voz é essa? O que eu estou sentindo? De repente eu comecei a sentir o vazio, comecei a sentir tristeza. Aquela tristeza que a gente sente quando a gente está longe de Deus, sabe? Só que milhares de vezes maior, porque além de eu me afastar dele, eu coloquei um muro, uma barreira gigante entre a gente, assim. E aí, naquele momento, o Espírito Santo começou a me chamar, Thales, eu quero você, eu quero você. E hoje eu estou aqui, transformado por Deus. É assim. Agora eu vou fazer uma rapidinha com você. Eu digo uma palavra e você diz o que vem na cabeça. Thales. Lavado e remido. Deus. Vida. Família. Base. Ministério. Ministério. Chamado. É isso aí, gente. Muito obrigado, Thales, por estar aqui com a gente. E para acabar, canta mais uma música pra gente? Canto, claro. Essa foi a música que eu cantei quando eu larguei tudo e voltei para a casa do Pai. Eu sinto falta da sua voz, me chamando para entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Do meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Nos braços do meu Pai. Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo. E aí, galera, gostaram da matéria? Eu também. E que pena, o programa já tá acabando, mas eu queria mandar os beijos e abraços. Eu queria primeiro mandar pra minha mãe querida, que tá aí atrás das câmeras, pra minha irmã, que vai fazer aniversário amanhã. Parabéns, Tuca. Obrigada. Pra minha avó, pra todas as minhas tias, vovó Olga, um beijão. Pra Solange, pra todas as pessoas que estão aqui. Pra vovó Olga, pra Dona Zita, pra todas as minhas tias e pra todo mundo que tá me assistindo aí de casa. E agora vamos terminar cantando parabéns pra Tuca. Parabéns pra você
nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito obrigada, Rogerinho. E eu queria agradecer vocês aqui. Primeiramente a Deus, vocês aí do outro lado. E um beijo. E vocês querem mandar beijo pra alguém? Eu quero, Tuca, mandar beijo especial para as minhas irmãs, para minha família, para minha mãe, que gosta muito desse programa, tem assistido a gente. E você que está aí do outro lado, que tem edificado essa matéria, a tua alma. Eu gostaria de mandar também um beijão especial para meu esposo, o pastor Altair, que com certeza está nos ouvindo agora, nos assistindo. Para o meu querido amigo Cícero Santos, para todas as meninas do Grupo Servas, Sara, Esté Cavalcante também, um grande beijo para você. Enfim, para as meninas também que participaram do concurso, as 10 finalistas do Grupo Servas, Anice Cavalcante, Sara, a Magda, a Ana Paula, o esposo dela, o cantor Joás Vieira. Enfim, para um monte de gente que está me ouvindo, eu não quero ser injusta e deixar de mandar aqui, tá bom? Grande beijo para vocês. Que Deus abençoe a tua vida. Nós queremos mandar um grande abraço para toda a turma que está nos assistindo aí do outro lado. E a você, querido irmão, que Deus continue abençoando sempre a tua vida. Bom, eu vou aproveitar e mandar um beijo para uma mulher que eu amo muito, que é minha mãe, que tem o nome de Ana, não é? Então, isso é um especial para minha mãe, também para minha sogra, não é? E para as minhas filhas, Damaris e Samara. E para todas as mulheres da minha igreja. Bom, minha esposa já está aqui do meu lado, né? Já recebe beijos e abraços diariamente. Mas eu quero, além de externar isso, eu quero agradecer muito pela vida da minha mãe, a mãezona Rízia. Quero agradecer a Deus também pela vida da minha sogra, a santa sogra, não é que eu digo, a dona Ana. E também me unir aqui a Solange, agradecendo a Deus pela vida de Damaris e pela vida de Samara. Que Deus abençoe também a todas as mulheres da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, que são verdadeiras mães e avós para a nossa família pastoral. Agora vamos pro intervalo. Já já a gente volta. Não sai daí. Muito boa tarde a você que está ligado aqui na Rede Estação, também no programa Super Mix, esse programa que tem divulgado o Evangelho, tem falado de Jesus Cristo a todos vocês que estão aí ligados na Rede Estação. Queria dar uma palavra a você hoje, uma palavra que se encontra lá no Salmo de número 37. Queria ler apenas 2 versículos e conversarmos, meditarmos um pouco acerca do que diz a palavra de Deus lá no Salmo, capítulo número 37. Versículos 4 e 5 dizem lá: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu às vezes tenho observado que não só no meio da juventude, mas também com todas as pessoas, sejam adultos, crianças ou velhos, muitas vezes tem acontecido um problema comum a todos eles. O que tem acontecido é que muitas vezes nós temos sentido a ausência de alguma coisa nas nossas vidas, que essa coisa é o que nos completaria, ou que nos deixaria felizes de fato. Nós sempre temos aquele sentimento de que falta alguma coisa para completar a nossa vida, para completar a nossa alegria, nos dar uma alegria verdadeira. Se nós estamos muitas vezes num relacionamento, num namoro, é bom estar ali com a nossa namorada ou namorado, é bom sair com ele, se divertir com ela, mas às vezes falta alguma coisa para completar, algumas coisas para nos deixar de fato felizes, de fato alegres. Assim também com os adultos, muitas vezes estão com uma vida financeira estabilizada, estão com uma família estruturada, mas muitas vezes sente que falta alguma coisa em seu coração, algo que vai de fato completar ali a sua alegria.
E eu começo a pensar o que seriam essas coisas ou qual o motivo disso acontecer. O que esse salmo diz aqui para cada um de nós, o que o salmista Davi diz através desse salmo, capítulo 37. Ele fala no versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é que Davi estava querendo dizer ali com agrada-te? Não era simplesmente um se agradar e se conformar com o Senhor, não era apenas ter uma mera alegria no Senhor, uma mera felicidade no Senhor. Mas o que Davi está querendo dizer aqui com agrada-te é algo muito mais profundo. O que Davi quer dizer é que nós devemos nos agradar, nós devemos ter prazer no Senhor, nós devemos ter prazer nas coisas do Senhor. Nós precisamos sentir a vontade, desejo, um desejo insaciável nas coisas de Deus. O salmista também fala mais na frente que, assim como uma coça anseia por águas, nós devemos ansiar por Deus. Nós devemos ter esse desejo das coisas de Deus. Nós devemos nos agradar de fato de Deus. Nós devemos nos agradar no Senhor. Isso é o que vai completar, realmente é o que vai trazer uma alegria plena às nossas vidas. Porque a consequência disso, o salmista fala aqui, o Senhor satisfará os desejos do nosso coração, do meu e do seu coração. Isso não quer dizer que Ele vai cumprir com todas as minhas vontades ou com todas as suas vontades. Isso não quer dizer que Ele vai realizar todos os meus desejos e os seus desejos. Mas Ele vai satisfazer o meu e o seu coração. Ele vai preencher o meu e o seu coração com uma alegria plena, com uma paz que vem dEle. E isso é que nos vai tranquilizar, isso é que nos vai trazer alegria. Queria lhe dizer que hoje você precisa ter isso na sua mente, ter isso no seu coração. Se alegre, se agrade de fato em Deus. Coloque o seu desejo, o desejo do seu coração nas coisas de Deus. Coloque o seu desejo na palavra de Deus, como fala o Salmo de número 1. E aí Deus vai estar satisfazendo os desejos do seu coração. E no versículo 5 ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Você, jovem, entregue o seu caminho, os seus anseios, os seus desejos, os seus planos ao Senhor, que todo o mais ele vai fazer, ele vai completar na sua vida. Então, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu vou orar rapidamente com você para nós terminarmos essa meditação aqui. Senhor Deus, Tu conheces os nossos corações, Tu conheces os corações dessas pessoas que estão aqui a nos ouvir. Eu te peço que Tu nos sondes, Senhor Deus, que Tu nos dê força e sabedoria, para que nós possamos nos agradar de fato em Ti, que o nosso desejo, o nosso prazer de Te buscar aumente cada vez mais. E assim nós teremos os desejos dos nossos corações satisfeitos em Ti. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Alô, galera do Super Mix. Eu sou o Thales. Eu estou aqui para contar o meu testemunho, a minha história de vida, aquilo que Deus fez na minha vida. Eu quero dizer para você que Deus pode transformar toda e qualquer situação. Não importa onde você esteja, não importa a forma como você esteja. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, assim como Ele fez na minha vida. Estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Eu sou filho de pastor, nasci e cresci na igreja. E aos 23 anos de idade, eu recebi uma ligação que mudou a minha história. Para muitas pessoas pode não ser nada, mas para mim foi algo muito profundo, mexeu muito comigo. Eu recebi uma ligação de um amigo convidando para fazer um trabalho com a banda J Quest. É uma banda mineira lá de Belo Horizonte. E eu, naquele momento, fiquei muito empolgado, muito feliz, porque é uma banda conhecida no Brasil inteiro, é uma banda famosa, e eu queria trabalhar com música, queria ganhar dinheiro, queria seguir minha carreira, eu tinha algumas ambições, e eu larguei a casa do Pai, eu larguei a presença de Deus, eu larguei aquilo que era a minha convicção, para poder fazer aquilo que o meu coração gritava. Eu preciso conseguir a fama, eu preciso conseguir gravar os meus CDs, eu preciso fazer sucesso, e aquilo me consumiu. Eu, que não bebia, não fumava e nada disso, em pouco tempo já estava bebendo, fumando, me drogando, estava assim viciado em álcool e muito pecado, prostituição, adultério, fornicação, uma vida totalmente perdida, escravo do pecado, escravo do diabo, escravo do inferno. Mas existia um pastor Job Roberto da Silva, que é meu pai, que ficava ali em campanha de oração todos os dias às 6 horas da manhã, com o joelho no chão, clamando para que o milagre acontecesse na minha vida. E assim,
eu tive experiências pesadas de loucura, de embriaguez, de coisas assim que as pessoas que estão longe de Deus fazem. Assim, talvez você esteja vivendo uma situação parecida com a minha. Mas o meu pai orou, clamou a Deus, e num dia eu estava no quarto do hotel, muito doido, e o Espírito Santo me visitou e transformou a minha vida. Hoje eu estou vivendo para Deus, vivendo para Jesus, uma vida completamente transformada, lançando o meu disco, cantando a verdade do Espírito Santo de Deus na minha vida. Não importa onde você esteja, não importa a forma que você esteja, o Espírito Santo de Deus pode te tirar de onde você está e te trazer para a vida de Deus, assim como Ele fez comigo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bem, queria desejar um feliz aniversário para a Tuca, que Deus abençoe ricamente, muitas felicidades. E que todos os seus sonhos sejam realizados, tá? Eu desejo do fundo do meu coração. André Gustavo, da Blessing Produções. Tchau. Olá, eu também não poderia deixar de dar meus parabéns para nossa querida Tuca, a apresentadora do coração do Super Mix. Hoje tem bolo? Hoje tem, mas ontem também teve, viu? Tuca, para você. Esse bolo aqui é simbólico, viu? Mas o bolo que eu estou te referindo é tudo de bom para você, tudo que você merece, tudo aquilo que o Senhor reservou para a tua vida, que Ele venha te trazer muita sorte de bênção que você merece, a menina de Deus. E tenho certeza que o Senhor fará ricas bênçãos, trará ricas bênçãos na tua vida, viu? Parabéns para você. Super beijo para você. Tuca, desejo a você muitos anos de vida, que Deus continue abençoando, que você possa prosperar em todos os projetos e sonhos da sua vida. Esse é o desejo sincero de quem, de fato, tem acompanhado a sua trajetória de sucesso. Deus abençoe, fortaleça e faça você sempre prosperar nesse caminho tão maravilhoso quanto é o da mídia. Deus abençoe. Feliz aniversário.